Muito bem. Começamos mais um episódio da nossa maratona Líder 5.0. E olha, eu quero agradecer você que está acompanhando essa série de lives, essa série de aulas online, que nós estamos numa sequência incrível. Hoje é o terceiro episódio, nosso terceiro episódio da maratona Líder 5.0. E já quero avisar você que na terça-feira, dia 14, às 19 horas, nós vamos fazer um encerramento da maratona, dessa etapa da maratona, dessa primeira fase da maratona. Nós faremos um encerramento com uma masterclass poderosa, uma masterclass onde eu vou ensinar para você o passo a passo, para você aumentar a produtividade do seu time em até 21% e se tornar um líder admirado, um líder respeitado, um líder de muito resultado aí na sua empresa, um líder indispensável. Isso vai ser no dia 14, na terça-feira, às 19 horas. Até lá, nós estaremos aqui nas nossas lives, sempre com um convidado diferente, líderes da vida real. Essas lives são os bastidores da liderança, os desafios do líder. E olha só, pessoal, seja muito bem-vindo, Fabiana, a Cristina, o Martim. Ô Martim, seja bem-vindo, que bacana ter você aí. Pessoal, o nosso tema de hoje eu vou colocar aqui, ó, vou digitar aqui, tá? Como falar não, que isso é uma grande dificuldade para muitos líderes, né? Muitos líderes têm essa dificuldade. Pessoal, se você tem dificuldade de falar não, coloca aí para mim, eu tenho. Coloca aí só para eu saber, eu tenho dificuldade de falar não. Fico constrangido quando eu preciso falar não para as pessoas. Como falar não e delegar. Eu tô colocando o título da nossa live aqui, tá? E delegar responsabilidades. Líder que não delega responsabilidades. Estou escrevendo aqui, ó. Líder que não delega, ele fica sobrecarregado. Líder que não delega, ele fica sobrecarregado. Agora eu vou fixar o comentário aqui para se tornar título. Vamos lá, fixar comentário. Muito bem, muito bem. Ó, a Fabiana tá falando aqui, eu tenho. Quem mais, pessoal? O Alisson já chegou, nosso convidado de hoje já chegou aí. Quem mais tem dificuldade para delegar responsabilidades e delegar tarefas? Coloca eu aí só para eu saber. Né? A Camila tá falando, já tive dificuldade, hoje não tenho mais. Show de bola, Camila, que bom que evoluiu nesse sentido, porque realmente o líder que não consegue delegar as responsabilidades, não consegue falar não, ele acaba ficando muito sobrecarregado e ficando sem tempo para operar no estratégico. Bom, pessoal, então maratona de lives, maratona Líder 5.0, como você aumentar em 21% a produtividade do seu time e se tornar um líder indispensável mesmo na crise. Essa é a nossa missão, é para isso que essa maratona foi criada, é para isso que essa série de lives foi criada, é para isso que eu vou fazer a Masterclass na terça-feira, dia 14/7, às 19 horas. Então, se você ainda não está inscrito para a nossa Masterclass, depois que terminar essa live aqui, o que você vai fazer? Você vai lá no link da minha bio, você vai clicar no link, vai fazer a sua inscrição, vai colocar seu e-mail lá, e aí você vai estar automaticamente inscrito para participar da nossa Masterclass na terça-feira, onde eu vou entregar muito mais conteúdo. Eu vou ensinar para você esse passo a passo para você se tornar um líder indispensável mesmo na crise. Eu vou ensinar para você o passo a passo para você aumentar a produtividade do seu time, tá? Através do engajamento. E também, quando você faz a sua inscrição, você também vai ser convidado a entrar no nosso canal exclusivo, nosso canal VIP do Telegram. E por que é importante você entrar no canal do Telegram? Porque lá no canal do Telegram, o que eu estou fazendo lá, pessoal? Eu já coloquei uma aula sobre feedback. Se você não sabe como fazer um feedback em 5 passos, um feedback que realmente aumenta a produtividade da sua equipe, um feedback que coloca o seu liderado num novo patamar de desenvolvimento, eu lá no Telegram fiz uma aula por áudio. Eu coloquei lá um áudio de 11 minutos explicando o passo a passo do feedback. Lá eu também coloquei um PDF, um arquivo para você baixar, para você planejar o seu feedback. Então, assim, não tem desculpa mais para você não dar um feedback. 92% dos líderes brasileiros, eles não aplicam, ou quando aplicam, eles aplicam de um jeito errado o feedback. E nós queremos corrigir isso, tá? A nossa maratona tem esse propósito, ajudar os líderes
a se tornar líderes extraordinários, ajudar os líderes a se tornarem líderes indispensáveis, líderes que são fundamentais na empresa, mesmo durante a crise, e ajudar você a aumentar a sua produtividade. Bom, nós já tivemos convidados extraordinários aqui, e o nosso convidado de hoje, ele é o Wallison Oliveira, ele é diretor da Cristiano Casa e Construção, mas eu não vou apresentá-lo não, eu vou deixar que ele se apresente, deixa eu achar ele aqui. Wallison, dá um oi aí, se você... Aqui, achei. Dá um oi aí que eu te acho. Vamos lá, convidar, adicionar ao seu vídeo. Vamos lá, o convite aí que eu fiz o convite para você entrar na live. Gente, hoje o tema de hoje é o seguinte: líder que não delega responsabilidades, líder que não aprendeu o necessário é um líder que fica sobrecarregado, né? Então, você precisa melhorar essa sua habilidade caso você não tenha. E o Wallison, ele vivia esse problema na pele. O Wallison, eu te convidei de novo aí, tá? O Wallison, ele vivia esse problema na pele e ele vai falar o que ele fez para superar. E esse é um desafio que realmente gera aí muitos problemas, na liderança, né? Cleverson, seja bem-vindo. Opa, que prazer ter você aqui. Então, olha só, esse é um problema que a maioria dos líderes, principalmente líderes que estão iniciando a sua missão na liderança, líderes que ainda não têm muita experiência, eles acabam tendo esse problema, muitas vezes por insegurança, muitas vezes, né, por vários outros fatores, acaba concentrando muitas tarefas aí no seu dia a dia, não consegue delegar e também não consegue falar não. Então esse é um problema que atrapalha muito o líder e hoje é o tema de hoje. Acho que o Wallison está tendo alguma dificuldade de conexão ou é o próprio Instagram, né, que não está deixando ele se conectar aí. A gente vai tentando, viu, Wallison? A gente vai tentando, vamos lá. Fiz mais um convite. Então, pessoal, coloca aí qual que é a sua dúvida em relação a... Né? Você tem dificuldade de delegação de tarefas? Você tem dificuldades? Né? Você, de repente, não sabe qual critério. Você não delega tarefas porque você não sabe quais são as tarefas que você pode delegar. Você, de repente, não sabe quais são as tarefas, um critério para você definir quais delegar e quais tarefas você não pode delegar. Né? Qual que é o problema aí que você enfrenta que você não consegue fazer a delegação de tarefas, né? Vai colocando aí no comentário, tá? Rosana está solicitando. Wallison, você está usando o perfil da Rosana ou é a Rosana que está solicitando a participação? Só me fala aí para eu ficar informado. Então, pessoal, esse é um tema importantíssimo, né? Um líder, ele tem que ter na agenda dele um tempo para ele desenvolver habilidades nos seus liderados. Ele precisa desse tempo. Isso faz parte da agenda de um líder de alta performance. Quando você não tem habilidade, quando você não tem essa cultura, né? Quando você não tem esse hábito instalado aí no seu dia a dia, o que acaba acontecendo? Você fica tempo demais do operacional, tempo demais no seu operacional, e aí a Lu fez uma pergunta interessante aqui, ó. O Wallison está falando que não está conseguindo conectar. Faz o seguinte, Wallison, sai do Instagram, encerra, fecha todos os aplicativos e entra novamente. Vamos tentar. Tá? O Wallison está tentando entrar aí, pessoal. A Lu perguntou aqui, ó, e quando você delega a tarefa, volta mal feita ou pela metade? Lu, isso vai acontecer no início, tá? Isso vai acontecer no início. E aí é que o líder tem que ter muito cuidado. Né? A Elianai, ela teve aqui abrindo essa maratona de lives e ela falou o seguinte, que ela não delegava as tarefas porque ela não confiava na qualidade do trabalho, da tarefa ser bem executada. Só que aí, olha o problema, eu não na qualidade do trabalho da minha equipe, eu não delego, e aí o que acontece? A minha equipe não aprende. Então, Lu, o que acontece? Você precisa delegar, você precisa dar para a sua equipe essa oportunidade da equipe desenvolver esse trabalho. Então, você começa delegando atividades mais simples. Você começa delegando atividades de baixa complexidade e de baixo risco. São atividades que não são tão complexas assim e são atividades que, caso o seu liderado cometa um erro, esse erro não vai prejudicar o seu departamento, não vai prejudicar a sua empresa, a ponto de você não ter um prejuízo ou isso prejudicar a empresa num grau mais sério.
E aí, existe um passo a passo para você delegar, né? O primeiro passo é você definir bem o como fazer essa atividade. Existe todo um alinhamento para você delegar, né? Então, deixa eu achar aqui uma, né, que eu quero compartilhar com vocês. O Wallace está tentando entrar e não está conseguindo, né? Infelizmente. A Rosana está solicitando a participação aqui. Wallace, você está usando aí o perfil da Rosana, só para eu entender. De repente você está com a Rosana aí, é isso? Então vamos lá. Só terminando de responder a pergunta da Lu. Então, quando a tarefa volta mal feita, Lu, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você definiu critérios? Quando você delegou a atividade para o seu liderado, você explicou para o seu liderado o que ele tinha que fazer, como ele tinha que fazer e estabeleceu critérios com ele? Você estabeleceu critérios do ponto de vista assim, ó, se essa atividade ela ficar desta forma, ela tá boa. Se ela ficar abaixo disso, ela não tá legal. Agora, se ela ficar desse jeito, ela tá extraordinária. Então, passo número 1 é você definir critérios. Defina critérios de qualidade. Defina prazo de entrega. Defina prazo. Você vai delegar uma tarefa, defina prazo de entrega para o seu liderado, ele entregar para você essa atividade, entregar para você essa tarefa. Então tem que ter prazo, tem que ter critério de qualidade, tem que ter critério quantitativo, ou seja, quando você delega, você dá todos esses parâmetros para o seu liderado. E antes de você delegar, o que você vai fazer? Você vai ensinar. E aí um grande erro dos nossos líderes é ele não ensinar o processo para os liderados. Ele delega, mas ele delarga. Olha só a diferença de você delegar e de você delargar. O Alisson, infelizmente, não está conseguindo entrar aí, né, Alisson? Você não está conseguindo entrar na nossa live. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer algum procedimento diferente, né? O Alisson não está conseguindo entrar, infelizmente. Vamos lá. A gente vai tocando aqui, o Alisson. Isso. Solicitou com o João. Deixa eu pedir aqui. Opa, beleza. Maravilha. Liberei o João aí. Vamos ver se você consegue entrar com o perfil do João. O Alisson. Então, primeiro passo. Opa, agora sim. Fala, seja bem-vindo, Alisson. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Deve ser algum erro aí no seu Instagram. O Instagram está sofrendo esses problemas aí, né? Isso, pois é, cara. Pois é, o que acontece? O pessoal tá todo lá no meu Instagram, né? Deixa eu pedir aqui. Eu vou... Você quer tentar de novo no meu celular mais uma vez? Olha, eu acho que a gente pode seguir aqui. Você, de repente, avisa. Faz uma live aí do seu Instagram, né? Clica aí no ao vivo e avisa o pessoal que é para vir para a nossa live aqui. Grande Viegas, seja bem-vindo, Viegas. O Viegas é o gestor de vendas lá da MS. Seja bem-vindo, Viegas. Legal. Eu estava falando aqui, tá dando um certo retorno aí, tá, Alisson? Tá. Eu estava falando aqui, Alisson, enquanto você tenta resolver tecnicamente aí o seu Instagram, deixa eu contextualizar você do que eu estava falando, né? Eu estava falando o seguinte, da dificuldade que o líder tem para delegar. Primeiro, uma dificuldade que ele não consegue um tempo necessário para ensinar o processo de delegação, para ensinar a tarefa para o seu liderado, né? Segundo, a ausência de critérios. E aí eu já estava entrando no passo a passo de delegar tarefas, né? Então eu estava falando sobre isso. Mas antes da gente voltar a explicar, e aí a Lu, eu não sei o nome completo dela, mas estava ali no perfil a Lu, ela perguntou assim, como que eu faço quando eu delego e a atividade vem mal feita? E aí, Lu, fica com a gente aqui durante a live, porque nós vamos explicar esse passo a passo aqui para você. Tá? Mas o processo você prepara antes de delegar a tarefa, tem todo um preparo. Você vai pensar, né? Quem são as pessoas da sua equipe que têm as habilidades que pode executar essa tarefa? Porque assim, um segredo de delegar tarefas... Ah, Lucileia, beleza, Lu, obrigado. A Lucileia perguntou aqui, então, Lucileia, o segredo de você delegar tarefas, o passo número 1 é você olhar para a sua equipe e falar assim, quem é que tem habilidade para executar essa tarefa? Só que aí, se você pensar só dessa maneira, você talvez não tenha pessoas na equipe com habilidades formadas para executar determinados tipos de tarefa. Então, o que você precisa fazer? Você precisa desafiar as pessoas. Você precisa dar oportunidade de aprendizado. Imagine que a tarefa ela exige um grau 9 de competência. Você vai olhar para a sua equipe e você vai perguntar assim, quem na minha equipe é grau 7, é grau 6,5,
é grau 8, que se eu desafiar essa pessoa, ela vai buscar o conhecimento, ela vai aprender para que ela possa, então, executar essa tarefa com maestria. Então, esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Beleza, definiu a pessoa, aí, Lucileia, o que você vai fazer? Você vai fazer um alinhamento de expectativas com essa pessoa. Então, se eu for delegar para você uma tarefa, por exemplo, Lucileia, eu preciso que você me entregue esse projeto aqui. Primeiro passo, expectativa de entrega até sexta-feira da semana que vem. Então, você explica dando um prazo. Segundo passo que você explica, né, para o seu liderado é como que funciona o processo para ele executar esse projeto, essa tarefa. Então, você vai ensinar o passo a passo. Passo 1, Elianai, seja bem-vinda. Passo 1, passo 2, passo 3, você executa a tarefa desse jeito, beleza, Lucilé? É assim que você vai fazer. Aí você vai fazer um debate com o seu liderado de quais são os possíveis obstáculos que o seu liderado vai enfrentar. Talvez você enfrente esse problema. Se você tiver esse problema, você resolve assim. Wallace, quando você estiver pronto aí, você me avisa, tá? Combinado, eu divulguei um stories lá pedindo para o pessoal ir para sua página, então. E aí, beleza. aberto, o pessoal consegue assistir a live daí, então, direto. Show de bola, show de bola. Então, deixa eu só finalizar a explicação para a Lucileia aqui, a gente já entra no nosso bate-papo. E aí, Lucileia, uma vez que você definiu o passo a passo da execução da tarefa, definiu o prazo, alinhou a expectativa, deixou claro para o seu liderado o que você espera daquela tarefa, até quando você espera, qual o critério de qualidade, né? Qual possível dificuldade ele vai ter no meio do caminho, quem que ele pode contar, de quem que ele pode pedir ajuda, né? Para quem que ele pode pedir ajuda. Tudo isso você deixou bem alinhado, aí é o momento, Lucilé, de você confiar no seu liderado. Aí é o momento de você dar espaço para o seu liderado para que ele execute aquela tarefa e ele possa, então, aprender com o erro dele. E, líder, primeira crença que você precisa ressignificar: o erro faz parte do processo de aprendizado. Nenhum liderado seu ele vai ficar extraordinário em nenhuma habilidade se você não permitir que ele erre, porque o erro faz parte do aprendizado. Permita que o seu liderado erre. Mas melhor do que eu explicar esse passo a passo é o Wallison explicar. Porque o Wallison, ele tinha essa dificuldade. O Wallison, ele tinha essa dificuldade de não delegar, ele concentrava nele todas as atividades e aí ele sofria as consequências disso. Então, Wallison, seja muito bem-vindo aqui ao nosso terceiro episódio da Maratona Líder 5.0. Para quem não te conhece, eu gostaria que você, então, se apresentasse aí para a nossa audiência. Bom, boa Quem noite. É o Wallison? Tivemos alguns problemas aí, eu troquei de aparelho. Meu aparelho não conseguiu conectar com a live. Bom, meu nome é Foco na solução, né? Primeira lição que o Wallison já deu para nós aqui, ó. O perfil dele não entrava na live, o que ele fez? Eu tô com um problema, eu vou buscar solução. Como é que eu resolvo isso? Pegou outro celular, outro perfil, entrou na live. Gente, líder extraordinário, ele foca na solução. Ele podia estar xingando o Instagram lá na casa dele, ele focou na solução. É isso aí. Parabéns, Wallace. Primeiro ensinamento que você trouxe para a live. Foco na solução. Aí. Foco na solução e no improviso, né? Já até fiz um post lá pedindo para o pessoal vir para sua página também. Isso aí. Meu nome é o Alisson, eu sou diretor de Gente e Gestão da Cristiano Casa e Construção. Para quem não conhece esse termo, Gente e Gestão é o RH, mas com um enfoque na visão sistêmica de gestão da empresa. Sou responsável também pelo departamento de inteligência de mercado. Então, eu trabalho na parte de pessoas e na parte de análise de dados aqui, né? E como o Rodrigo disse, né, há um tempo atrás, para contextualizar todo o nosso encontro aqui hoje, né, conheci o Rodrigo Cabral em uma palestra que ele estava dando lá no Sebrae. Achei interessante a palestra. Quis trazer um pouco do conhecimento dele para a empresa. Aí fizemos uma palestra na empresa, depois ele deu um bônus para a gente, um workshop, fomos no workshop, daí a pouco do workshop já trouxemos para mais algumas palestras, depois foi para um programa de desenvolvimento de lideranças. Eu sei que foi indo e a gente foi tendo esse desenvolvimento aí que foi muito positivo, né, para a nossa empresa. Muito obrigado, Rodrigo, aproveitando aqui também para agradecer a parceria de longa data. Né? São 2 anos caminhando juntos, né, Wallace? Treinamento de inteligência emocional e mais um monte de coisa. Eu que agradeço a confiança no trabalho. Obrigado. Exatamente.
E nesse momento onde a gente trabalhou o desenvolvimento de líderes, eu fui um dos líderes que fez o trabalho junto com o Rodrigo, né? E no levantamento dos principais pontos a desenvolver, né? A gente levantou duas coisas, né? A dificuldade de falar não e também a dificuldade de delegar tarefas, né? Porque eu tinha assumido um papel de liderança há pouco tempo. Então, para quem tem que executar sempre, né? Você sempre... Então, assim, o que eu tinha, né? Eu centralizava tudo. Para mim, tudo eu é que tinha que fazer, né? Porque também tinha ali uma questão de buscar um trabalho, uma perfeição no trabalho, não acreditando que os outros poderiam entregar algo no mesmo nível, né? Aí, isso sobrecarregava, né? Juntando a isso, somando a isso, né? A falta de foco, né? Tudo que vinha, a gente aceitava, e não delegar, né? Porque aquela questão, né? Você pensa que o seu trabalho é que é o bom e que se você delegar vai perder em qualidade, vai perder tempo porque a outra pessoa vai fazer mais devagar. Isso tudo começou a acarretar em muito estresse, né? A gente acaba que pouco resultado, né? Muito estresse, pouco resultado e frustração, né? Aí, nas conversas com o Rodrigo, nós começamos a trilhar ali um caminho para poder trabalhar esses aspectos aí. E o resultado foi sucesso. Nós vamos falar bastante aí nessa live sobre isso. Legal, legal. O Wallace falou algumas coisas muito interessantes aqui. Gente, existem 4 perfis, 4 tipos de líderes, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não daria tempo de ficar 2 horas só falando desses 4 perfis de lideranças aqui, de líderes, né? Perfis comportamentais. Mas é interessante que existe um grupo de pessoas que eles buscam a perfeição em tudo que eles fazem, né? E é legal isso, né? É legal, assim, a gente fazer com qualidade. O Walt Disney, ele falava para os líderes dele, ele falava para todo mundo na empresa dele o seguinte: faça tudo muito bem feito, mas faça tão bem feito que as pessoas vão olhar para você fazendo aquilo e elas ficarão admiradas. E não só isso, elas vão ficar tão admiradas que elas vão querer ver outra vez. E não só isso, elas vão trazer outras pessoas para ver essa sua capacidade de fazer bem feito. Então, assim, fazer bem feito é extraordinário. Profissionais de alta performance fazem bem feito. Profissionais de alta performance fazem as coisas acima da média. Porém, quando você busca uma perfeição em tudo que você faz, tudo tem que estar dentro do perfeito, tudo tem que ser milimetricamente dentro certinho, isso acaba te sabotando. Porque muitas vezes você acaba perdendo, muitas vezes você fica esperando o momento perfeito e não toma decisão, porque o momento perfeito nunca chega. Muitas vezes você espera a oportunidade perfeita, o cenário perfeito para começar algum projeto novo e esse cenário perfeito nunca chega. Muitas vezes você espera a pessoa perfeita e a pessoa perfeita nunca chega, né? Então, muitas vezes essa busca excessiva pela perfeição acaba jogando contra. E aí tem uma frase que eu gosto, né? Que o feito é melhor do que o perfeito. Eu não conheço, eu não pude conversar com a Lucilé, que está nos assistindo aqui, mas talvez ela tenha esse perfil também, né? De buscar tudo muito perfeito e aí não admite o erro. Não admite o próprio erro. E aí, Wallison, não só o trabalho paga, mas a nossa vida paga também. São noites de sono mal dormidas, né? E o nosso corpo acaba somatizando, a gente acaba, né, ficando num nível de estresse muito alto, perdendo sono, uma autocobrança muito forte, né? O erro, não conseguir lidar com o próprio erro, não conseguir aceitar o erro do outro. Quando o outro erra, o meu liderado erra, eu pego pesado, eu vou para cima, eu não aceito o erro dele. E talvez por eu ter medo que o meu liderado erre e não faça tão bem feito quanto eu faço, eu não delego. Aí eu fico tentando fazer tudo sozinho e aí eu não dou conta. Né? Olha que interessante isso que o Wallison falou. E outra coisa, né? Erro comum dos líderes, não ter uma prioridade. Né? Você, líder, aprenda uma coisa: as tarefas nunca terminam. Você vai ter 1 milhão de coisas para resolver. Você vai ter muitas coisas para resolver. Então, se você não definir aquilo que é prioridade, e como que eu defino prioridade? É aquilo que vai levar você ao resultado que você quer. Mas, Rodrigo, eu nem sei que resultado eu quero. Então, amigão, você precisa dar vários passos atrás.
E aí, Alisson, que bacana. E aí a gente começou o trabalho, e quais eram os comportamentos negativos que você tinha, que você percebe, você já falou alguns, né? Mas se de repente você lembrar outro, para que as pessoas possam se identificar. Muitas vezes a gente está tendo um comportamento ruim, a gente está errando na liderança e a gente não está percebendo. Quais eram esses comportamentos que estavam atrapalhando a sua liderança, atrapalhando os seus resultados? E como que você foi trabalhando isso, né? Como é que você foi melhorando esse processo de conseguir falar não, definindo foco, e também de delegar tarefas? Eu acho que um comportamento que prejudicava muito, né, era assumir diversas responsabilidades e tarefas ao mesmo tempo, sem o foco, né? Eu acho que isso tem a ver tanto com a dificuldade de falar não, porque você vai assumindo as tarefas à medida que elas vão chegando, né? E muitas vezes porque você quer mostrar serviço, outras vezes porque você também não tem aquela destreza de falar não para as pessoas mesmo, né? Mas isso também tem muito a ver, né, a questão de assumir várias coisas, a questão da delegação também. Você assume porque você não está disposto a delegar, né? E uma coisa que a gente trabalhou bastante e deu muito resultado é que muitas vezes a gente não delega pensando que a pessoa não vai fazer, ou não vai fazer da mesma forma como a gente faz, né? O legal é que ela só vai Ninguém chegar faz no tão bem mesmo quanto eu, nível. então deixa eu fazer, né, Wallace? Ninguém faz tão bem quanto eu, então deixa eu fazer. E ela só vai chegar no nosso nível, né, de aprendizado, de prática, se a gente permitir que ela faça, né? E se der os desafios. É óbvio que a gente tem que medir os desafios que vão ser dados para cada pessoa, né? Tem pessoas que ela vai ser um liderado seu, que já tem uma experiência, que já tem uma capacidade de execução, você vai entregar para ele, né, as tarefas mais complexas, né? O outro que está começando, você vai entregar algumas tarefas, mas vai treinar, vai desenvolver, vai fazer junto da primeira vez e depois deixa fazer, né? Eu costumo falar que tem erro, tem tarefa que a gente tem que assumir que a pessoa vai errar para ela aprender com o erro, né? E aí são tarefas que o erro não vai prejudicar tanto, então a pessoa tem que tocar aquilo ali. E assim, na época eu não deixava, eu centralizava tudo, eu fazia tudo, né? Só que sobrecarrega. Uma coisa que eu acredito muito, né, é à medida que você centraliza as tarefas, você perde todo o potencial de gerar resultado, né? Vamos supor que você é um líder, você tem 10 liderados, né, 10 pessoas que estão na sua equipe. Se você centraliza, essas pessoas acabam ficando com as coisas mais simples para fazer, ao invés de você estar desenvolvendo 10 pessoas para entregar o mesmo nível que você entrega, você está se limitando, né, limitando a sua entrega, e os outros 10 possivelmente vão estar frustrados também, né? Porque as pessoas, né, a gente pode pensar que não, mas elas gostam dos desafios, elas gostam de se sentir parte ali da execução. Gente, olha só o que é um líder que vira uma chave, né? Um líder que vira uma chave, que se desenvolve, né? E que entende o verdadeiro papel dele. Perceba, ele tem 10 pessoas com muito potencial na equipe. Só que se ele não delega, porque ele não confia que as pessoas vão fazer tão bem quanto ele fica centralizando nele. E aí essas 10 pessoas ficam fazendo somente coisas superficiais, de baixa complexidade, tarefas simples, tarefas que não vão gerar o grande resultado que a empresa precisa, tarefas que não vão escalar, tarefas que não são estratégicas. Enquanto isso, ele está lá se matando, tentando fazer tudo isso acontecer, sacrificando a própria saúde, sacrificando a família, sacrificando horário de almoço, chegando muito cedo, indo embora muito tarde, levando o trabalho no final de semana para casa. Tudo isso porque ele quer fazer por 10. E tem muitos líderes que têm uma crença que quanto mais ele faz, melhor ele é. Tá errado. Olha o que o Alisson acabou de falar. Agora, pensa de um jeito diferente. Imagina você pegando 10 pessoas, porque as pessoas elas têm potencial. Vamos relembrar o papel do líder. O papel do líder é, primeiro, inspirar as pessoas. Segundo, manter as pessoas engajadas e motivadas, com energia alta. Terceiro, desenvolver competências técnicas e comportamentais das pessoas para que elas consigam executar aquilo que você executa tão bem quanto você ou até melhor do que você. Agora pensa numa multiplicação exponencial. O Alisson fazia tudo no nível da perfeição, mas ele era um.
Imagina se ele consegue ensinar o mesmo nível de capacidade, a mesma qualidade de execução que ele tem para 10 pessoas. Isso multiplica de forma exponencial. E ele coordena as tarefas. E ele coordena aquilo que é estratégico. Ele define o direcionamento. Né? E aí essas 10 pessoas elevam as suas capacidades e o resultado é multiplicado por 10. Eu vejo muitos líderes de vendas vendendo. Eu vejo muito gestor de venda vendendo. Ao invés dele ensinar a equipe dele a vender, ele fica vendendo. E aí ele dá muito resultado. Mas imagina se tudo que ele sabe sobre vendas ele ensinar para a equipe dele. O resultado vai ser maior. Eu vejo outros tipos de líderes, né? Líderes da logística, ele lá resolvendo toda a parte operacional. Enquanto isso, tudo uma bagunça. A equipe dele fazendo coisinhas. Então, o maior erro do líder é não desenvolver as pessoas. Wallace, mas o que você precisou trabalhar? Qual foi o primeiro passo aí que você precisou trabalhar em você para você conseguir se libertar dessa característica de centralizador? Tanto a questão da centralização, né, de não delegar as tarefas, tem uma pegada muito comportamental, né? Eu acho que são comportamentos nossos que não deixam a gente delegar, tá? Em mim, um comportamento muito forte, né, que não deixava delegar, era realmente essa questão de querer ver a coisa perfeita e aquilo que você falou, né, o feito melhor que o perfeito. Então, eu tive que usar algumas estratégias, por exemplo, começar a ter muita clareza do que é delegável, né, do que são as tarefas e responsabilidades que são delegáveis e aquilo que não é delegável, né, aquilo que eu não posso delegar porque realmente é papel do líder, né? Então, se a gente pensar no líder, o que ele tem que, basicamente, cercar, né, para não delegar? São 3 coisas. As metas que ele dá para a equipe dele, isso é responsabilidade dele definir as metas e o direcionamento que a equipe vai seguir. Ele tem que fazer isso. Quais processos a equipe vai trabalhar para atingir aquelas metas, para atingir os resultados que a equipe precisa. E fazer a gestão das pessoas dessa equipe, né? Desenvolver as pessoas dessa equipe. Agora, o trabalho em si, né, a execução dos processos que são definidos, tudo isso tem que ser passado para quê? Justamente para o líder, né, ter esse tempo para poder fazer a gestão. Eu chamo de líder gestor, né, porque ele tem que, sabe, ter clareza dos resultados, ele tem que ter clareza dos processos, ele tem que saber muito bem direcionar a equipe e desenvolver a equipe, né? Uma vez que isso acontece, tempo livre, aquilo que você falou, né? Um gerente de vendas, muitas vezes a gente vê ele vendendo, mas beleza, não tem problema participar em algumas negociações-chave, né, da empresa, maiores, né? Mas a partir da medida que isso toma 80% do tempo dele, tem algo errado, né? Aí o que ele tem que fazer, né? É o que eu fiz na minha posição, não sou gerente de vendas, mas na minha posição sai dessa parte, né, mais operacional e deixa. A gente se surpreende porque aquilo que a gente pensava que as pessoas não são capazes de fazer, elas fazem. E por vezes eu me surpreendi com pessoas fazendo melhor do que eu, né? E assim, entregando um resultado melhor do que eu. E aí, né, um cuidado muito grande também é que muitos líderes não delegam com medo justamente do liderado fazer melhor, né? Mas tem que dar esse recado para a pessoa que o verdadeiro líder, né, um gestor de qualidade, é aquele que tem a equipe dele, inclusive, melhor do que ele, né? Porque o resultado não é o trabalho do líder em si, o resultado é a soma do trabalho de toda a equipe, né? Então, ter clareza, né? Vamos voltando ao foco aqui, né? Ter clareza daquelas tarefas e responsabilidades que são delegáveis e precisam ser delegadas e aquelas que eu não posso delegar porque são inerentes, né, à gestão. Isso é um ponto muito importante. Pessoal, olha só, eu não sei se você tem caneta e papel aí, mas se eu fosse você, eu anotava isso. Olha o que o Wallison falou. Passo número 1, defina a meta clara. Tenha clareza do que você está buscando nesse momento. E você está buscando um monte de coisa. Qual é a sua prioridade? O que você vai buscar primeiro? O que se você atingir primeiro vai impactar positivamente em todos os outros resultados que você está buscando? Você tem que ter essa prioridade, você tem que ter uma coisa como prioridade. Uma vez que você definiu essa meta clara, definiu isso prioritariamente, você vai definir o processo do como eu consigo fazer isso. E aí, o que você vai passar para a sua equipe? O processo. A sua equipe vai executar o processo. Você vai fazer o quê? A gestão dessas pessoas.
Está executando, não está executando, está seguindo o funil, não está seguindo o funil, está ligando, não está ligando, está fazendo, não está fazendo, você vai mensurando os indicadores. E uma vez que você faz essa gestão, você também vai desenvolvendo as pessoas baseadas no que elas precisam ser desenvolvidas. Um erro comum dos líderes, na maioria das empresas aos quais eu faço treinamento, lá na Cristiano Casa e Construção, a empresa que o Wallace é diretor, de gente e gestão, nós trabalhamos com a liderança lá por 6 meses, né? E foi incrível o quanto isso trouxe de evolução, né, para os líderes, para a empresa como um todo. Né? E o que a gente mais percebe? A gente percebe o seguinte, que alguns líderes, eles não conseguiram entender que ele lidera uma pessoa de um jeito, né? Ele lidera a equipe dele do mesmo jeito. E aí ele se questiona, por que o João dá resultado e o Pedro não? E aí, muitas vezes, o próprio questionamento dele já é a resposta. Porque o João funciona naquele estilo de liderança, mas o Pedro não. Então, ele tem que mapear a equipe dele e ele tem que fornecer para a equipe dele o estilo de liderança e o desenvolvimento que aquela pessoa precisa. Segue os passos do Olisson, que o Olisson seguiu exatamente o que o programa de liderança, né? O Olisson é igual a Elianai, incrível. Eles pegam o negócio e executam e faz. E aí eu vejo muitos líderes que vão para treinamentos, participam de mentoria, ele gosta de ouvir o conteúdo, mas não aplica. Né? O Orisson, a Elianai, a maioria dos líderes 5.0 que eu conheço, por que desenvolveram tanto? Porque aplicaram o conhecimento. Então, Olisson, né, seguindo os seus passos, define a meta, define o processo, delega o processo, faz gestão das pessoas e desenvolve as pessoas naquele gap que você identifica que aquela pessoa tem. Porque às vezes o gap de um não é o gap de outro. E como é que eu desenvolvo esse gap? Olha, o que você precisou colocar na sua agenda que não tinha antes para desenvolver, então, as pessoas nesse sentido? Primeiro você precisou mapear, né? Me fala desse processo de mapeamento. O mapeamento das pessoas é justamente isso, né? Eu acho que a liderança ela é um grande desafio, né? Porque trabalha com pessoas, todas as pessoas são diferentes umas da outra, né? Tratar todas as pessoas da mesma forma, a gente tem grande chance de ter algumas satisfeitas e as outras não. Então, quando a gente fala em mapear o time, né, é entender qual tipo de liderança você tem que aplicar com cada pessoa. É óbvio que se um time é muito grande, você tem que, até mesmo você tem que delegar para alguém que essa pessoa vai fazer isso, né? Então, é o líder do líder, né? Mas se o seu time é menor, você consegue fazer isso, né, com as pessoas dele. Uma vez que você mapear as pessoas fica estranho isso, né? Mas mapear a pessoa é ter mais entendimento, para ter mais empatia com ela na hora do desenvolvimento da pessoa, né? Entender quais são as reais necessidades dela, né? No momento do desenvolvimento. Mas aí você tem que criar uma rotina de desenvolvimento, né? Com feedback. Essa palavra que todo mundo fala muito e pouquíssimas pessoas usam, né? Até acho que os líderes que criam um hábito de dar feedback acabam tropeçando, né, e não usando o feedback sempre e da maneira correta, né? Mas o feedback, ele é importantíssimo no momento de delegar, porque você delega uma tarefa e o que eu vejo muito é que as pessoas esperam que o outro já saiba fazer de uma maneira perfeita, né? E aí vem a tarefa feita de uma maneira que não agradou, já vem uma bronca, né? Já vem uma forma ali não adequada de desenvolver a pessoa, né? Óbvio. Vira outra palavra, né, olha? Você troca as duas letras E por a letra O, vira outra palavra. É isso que mais acontece nas empresas. É isso aí. E, assim, e o feedback, né? Ele tem as duas partes dele, né? Tem o feedback de desenvolvimento, que é aquele que, no processo de delegação de tarefa, deleguei uma tarefa, a pessoa executou, vou verificar o resultado que foi entregue e resultado atingido, feedback positivo, porque as pessoas também são motivadas pelo reconhecimento, né? E esse feedback positivo ele é muito pouco praticado e deveria ser mais, porque motiva realmente as pessoas, né? Agora, a pessoa executou a tarefa, teve um erro, teve uma qualidade não alcançada, o feedback de desenvolvimento. Aí entra um outro ponto importante, né, no feedback de desenvolvimento, que muitas pessoas falam, pô, mas eu dei feedback para a pessoa, né, para ela melhorar. Deu da forma correta? Né? Teve uma comunicação assertiva, né, na forma de se comunicar com a pessoa ali? Como que foi? Né? Você deixou claro para a pessoa os porquês? Né? Então, assim, pô, não deu certo aqui. Aqui teve
uma tarefa que você foi executar, o resultado esperado era Y, veio X, né? Veio um resultado não desejado ali, né? Bom, você como líder tem que ter clareza do processo, né? Lembrando o que o líder tem que ter clareza e não pode delegar, né? Tem que ter clareza do processo para saber onde a pessoa errou e por quê. Isso tem que ficar claro para a pessoa e, né, juntando uma comunicação mais assertiva, falar inclusive o que impacta no resultado. Aí a pessoa não vai levar para o pessoal, né? A pessoa vai entender que aquele feedback ali é realmente para ela fazer a tarefa de uma maneira diferente, né? Possivelmente que ela não tinha entendido ainda, e aí ela vai prosseguir, né? Então, acho que assim, no desenvolvimento de pessoas, a rotina de feedback, e não é uma vez por mês você sentar com a pessoa, não. Feedback é diário. Checou uma tarefa, conversa, né? A gente chama de feedback, mas é um termo que, se a gente não tomar cuidado, né, as pessoas podem criticar, porque algumas empresas falam feedback planejado, dá feedback a cada 3 meses, a cada 6 meses, senta e faz uma reunião, né? Não é assim. A coisa tem que ser diária, o acompanhamento tem que ser diário, né? E é isso que motiva as pessoas, né? Não só a delegar as tarefas e o desafio, né? Mas o que motiva também é a pessoa estar se sentindo ali parte e sendo desenvolvida no caminho certo, né? Legal, top demais. Olha só, pessoal, vocês estão pegando essas dicas, estão anotando, né? Isso aqui está sendo um verdadeiro treinamento de liderança. Se você está gostando, pessoal, clica no aviãozinho e envia aí para os líderes que você conhece. Supervisores, coordenadores, pessoas que são aspirantes a líderes, líderes que estão começando na liderança, líderes mais experientes. Manda aí para as pessoas que você conhece essa live, convida, dá coraçãozinho aí para o Instagram, entender que essa live está gerando valor para as pessoas, né? Que esse bate-papo aqui está muito produtivo. A Lucileia perguntou aqui uma coisa muito importante. Lucileia, sua pergunta é importantíssima. Mas se o profissional está na empresa há muito tempo... Opa, perdi aqui. Se o profissional está na empresa há muito tempo, é necessário ensinar? Lucileia, olha só, vamos lá. Incrível essa sua pergunta. Não importa, a gente precisa avaliar as pessoas. O Alisson, ele falou de mapear a equipe. A mentoria Líder 5.0, ela ensina uma estratégia de liderança. E a estratégia de liderança é o mapa do engajamento, né? E aí, imagina um mapa. O que é um mapa? Um mapa, ele te leva ao tesouro, né? E esse mapa do engajamento vai ensinar você um caminho que você tem que percorrer para chegar no tesouro. Qual é o tesouro? É o potencial do seu liderado. O tesouro é o engajamento do seu liderado. Porque se você conseguir acessar o coração do seu liderado, se você conseguir acessar o potencial do seu liderado, e ele estar engajado com você e com a empresa, naturalmente vai aumentar a produtividade, vai melhorar a lucratividade da empresa, vai melhorar o clima organizacional, a satisfação das pessoas no trabalho vai aumentar, o seu cliente vai ficar mais satisfeito. Então, a empresa, para ter mais clientes satisfeitos, precisa trabalhar a equipe. Para trabalhar a equipe, precisa trabalhar o líder. Então, desenvolver o líder é a chave para você ter sucesso, né, na empresa, e o líder bem preparado é o que vai desenvolver o time e, naturalmente, vai melhorar os resultados da empresa. Mas voltando à pergunta da Lucileia, como que você percebe se há necessidade de você desenvolver uma pessoa ou não? Imagine uma matriz, né, eixo vertical, eixo horizontal. E aí, vamos imaginar 4 quadrantes nesse eixo vertical e nesse eixo horizontal. Se a pessoa, não importa o tempo de empresa, mas importa o seguinte: a pessoa dá resultado, sim ou não? Se ela dá pouco resultado e ela não é uma pessoa engajada, ela não é uma pessoa que busca conhecimento, ela não é uma pessoa participativa, se ela tem essas 2 características contra ela, ela é uma pessoa de nível de maturidade 1, que nós chamamos M1. Se a pessoa ela dá resultado, o resultado dela é bom, mas ela vai contra os valores da empresa, ela não segue os processos, o líder ensina um processo, ela faz de outro jeito, o líder convoca para uma reunião, ela não participa, ela tem problemas comportamentais, ela tem problema de relacionamento, ela não é participativa em treinamentos e reuniões, ela não é uma pessoa engajada, ela dá resultado, mas ela não é engajada dessas outras formas que eu expliquei, ela é um M2. Se a pessoa ela é muito engajada, participativa, animada, motivada,
faz tudo que você pede, né? Eu topa tudo, enfim. É aquela pessoa que participa de treinamentos e reuniões, mas ainda não se desenvolveu ao ponto de dar muito resultado, ela é um M3. Agora, se você tem um liderado que ele dá muito resultado, ele é bom pra caramba, ele bate meta, ele é produtivo, e é aquela pessoa que topa tudo, aquela pessoa que é participativa, aquela pessoa que dá ideia, aquela pessoa que foca em soluções, aquela pessoa que ajuda o líder a resolver problemas, aquela pessoa que participa de treinamentos, palestras, busca conhecimento técnico, busca conhecimento comportamental, busca evolução. Opa, essa pessoa é um M4. O M4 é o seu objetivo. Então, muitas vezes, a pessoa ela acaba se desmotivando ao longo do caminho. Ela está na empresa há vários anos, ela perde o engajamento, ela perde a motivação. Essa pessoa, você precisa trabalhar com ela o engajamento. Muitas vezes, a pessoa ela é muito boa num tipo de processo, mas o novo processo ela não aprendeu. Essa pessoa você precisa ensinar. Porque o líder tem que ter uma característica de inovar processo, procedimento, produto, serviço, buscar fazer mais rápido, mais barato, né, com mais qualidade. Então, sim, Lucilene, mesmo que a pessoa esteja na empresa há vários anos, você precisa ensinar. E você ensina através do feedback, foi o que o Wallace acabou de falar. Você ensina através do feedback. E, gente, o feedback é o que mais motiva as pessoas no trabalho, porque feedback é direcionamento. Feedback é aprovação. Feedback é o que mostra para a pessoa se ela está indo bem ou está indo mal. Feedback é o que dá parâmetro para as pessoas. Feedback positivo é o que reconhece e valoriza. Tudo isso você consegue através do feedback. O que você pode usar com as pessoas mais antigas é uma reciclagem de conhecimento e o feedback permanente para ela ir melhorando esses comportamentos. A Helenay deu uma sugestão para falar do chá aqui. Você usa bem o chá lá, né, Wallison? Eu vou completar o que você falou sobre a pessoa de mais tempo na empresa, né? Eu acho que ensinar é uma palavra assim. Por quê? A pessoa tem tanto tempo, como é que ela não aprendeu, né? Na verdade, a pessoa que tem muito tempo de empresa, ela aprendeu, né, tudo que ela fez, inclusive ela fez a empresa chegar onde ela chegou, né, Rodrigo? Exatamente. Só que o processo de aprendizado ele não pode parar, né? Hoje em dia as coisas mudam muito rápido, né? Numa velocidade imensa. O digital está aí, né? Então, assim, todo dia tem que estar aprendendo uma coisa nova. Eu acho que para essa pessoa que está mais tempo na empresa e não está gerando resultado, acho que mais importante do que ensinar é deixar claro para ela que ela precisa buscar a mudança, que ela precisa questionar a forma como ela faz. Porque eu acho que é muito mais a gente incentivar a pessoa a buscar o aprendizado do que a gente ensinar. A pessoa antiga de empresa, ela já tem uma bagagem que consegue buscar um aprendizado. Mas a gente tem que estimular ela a questionar a forma como é feito, né? Você mesmo fala uma frase, Rodrigo, que o que te trouxe até aqui não garante, né, que você atinja as suas metas do futuro, algo nesse sentido, né? Então, a mudança é muito importante aí, né, gente? A mudança de mentalidade, né? Então, assim, ensinar uma pessoa que está muito tempo na empresa não adianta por si. Tem que despertar nela essa vontade, esse questionamento de como é feito. Você tem um comportamento que é muito valorizado, né, e é muito ensinado nos treinamentos, o líder e o profissional também ter o comportamento da inquietude, da busca da evolução contínua, da busca da evolução permanente, né? Eu buscar conhecimento sempre, porque o que me trouxe até aqui não é garantia de sucesso no futuro. Foi bom até aqui, legal, funcionou, né? Mas não me garante eu permanecer no mercado. Não garante eu permanecer no mercado. Então, o que me trouxe até aqui não me leva para um próximo nível. A pandemia é isso, gente. As empresas que conseguiram ter essa capacidade de se renovar, de se reinventar, né, de mudar os seus procedimentos, seus processos, e atender de um jeito diferente, né, entregar para o seu cliente seu produto ou serviço de um jeito diferente, ela está se saindo até melhor do que ela entrou. Agora, aqueles líderes, aqueles profissionais, aquelas pessoas, aquelas empresas que não estão conseguindo inovar o seu jeito de fazer, essas estão, infelizmente, sofrendo muito. É claro que tem exceções, tem alguns segmentos, shopping center, algumas situações que realmente a coisa, né, ela veio assim de uma forma muito forte, mas isso é tema para outra live. Mas esse comportamento de você estar despertando no profissional
E o Wallace, com muita sabedoria, falou que muitas vezes não é a questão de ensinar, mas despertar nele o comportamento dele, buscar o conhecimento e não parar de aprender, isso é o que diferencia as pessoas comuns das pessoas extraordinárias. Wallison, nesse processo de mapear a equipe, de delegar tarefas, você também precisou desenvolver uma técnica de falar não. Como que a gente fala um não para uma pessoa de uma forma assertiva, sem causar problemas? Qual técnica que você aprendeu? É isso aí. Falar não, eu acho que é uma dificuldade de muita gente. Eu tenho certeza que boa parte das pessoas que estão assistindo a live aí tem dificuldade de falar não, seja no ambiente profissional, seja na família, no relacionamento. É muito complicado, porque a gente tem, né, como ser humano, uma expectativa de que as pessoas aprovem sempre nossos comportamentos, né, e que as pessoas sempre não nos julguem, né, pelas nossas atitudes, né. Então, a grande dificuldade de falar não está ligado a isso, né. E o problema, qual é o problema disso, né? Você não fala não nunca, você vai ter que fazer sim várias vezes, né? Várias atividades, várias tarefas, né? Mas acho que o primeiro passo para a gente ter uma ideia, assim, antes de entrar na questão do não de qualidade, que eu vou falar daqui a pouquinho, o primeiro passo para você falar não é ter clareza das suas prioridades, né? Porque só depois que você sabe o que você realmente quer e o caminho que você quer seguir, é que você pode falar não para as outras coisas, né? Aí, beleza. Tem clareza, tem minhas prioridades, tem as metas do time, tem, enfim, seja para qualquer coisa na vida. Tenho clareza e prioridade. Ou seja, um passo antes de você aprender a falar não, você tem que ter essa clareza. Exatamente, né? E aí, vem o momento de falar não para uma coisa que está fora dessa prioridade, né? Aí tem duas formas. Uma forma é de falar o não com qualidade, né? Uma forma é falar não agora não, mas quem sabe no futuro, porque às vezes é uma coisa que não está ligada e casada com a prioridade no momento, mas pode ser algo interessante. Então é falar um não, mas já dando um sim para o futuro. Aí é um jeito da pessoa que vai receber aquele não também entender o porquê dele. E mesmo que não seja uma coisa que você vai fazer, né? Por exemplo, tem 3 projetos lá e pedem para você fazer mais um projeto na empresa. Seu chefe, tudo que ele te pede, você vai e faz, né? Tem gente que fala, mas o chefe pediu, eu tenho que fazer, né? Eu acho que isso pode, no curto prazo, ser uma coisa mais ou menos positiva, né? Mas no longo prazo vai ser pior, você vai ser mais mal visto pelo seu chefe, né? Quando você faz tudo o que ele pede e não tem foco nas atividades, do que o momento que você fala com ele, olha, não tem como, para eu entregar essas 2 coisas com qualidade, eu não posso assumir essas 4, né? E deixar claro os porquês, né? Eu vou fazer isso aqui, esse é o ponto, né? Se você dá clareza do porquê que você está falando não, a pessoa vai entender, né? Um dos livros que eu li, inclusive, indicação aí dos nossos trabalhos, foi o Essencialismo, e ele fala isso, né? Ele fala que as pessoas que têm foco e às vezes falam não, né, embasado e com os porquês dele, são muito mais admiradas no ambiente profissional, né, pelo foco que elas conseguem impor em algumas tarefas e o resultado que ela consegue entregar, né? Então aquela pessoa faz tudo, que às vezes pensa que está fazendo além do que ela... eu faço além, né? Eu faço várias coisas ao mesmo tempo, tudo que me pede eu faço. Quais resultados ela consegue realmente, né, falar assim, eu entreguei esse resultado, esse projeto foi meu, né? Eu entreguei esse resultado maior. Então, falar um não de qualidade. E isso é prática, né? Quem tem dificuldade para falar não, vai ter que ir praticando, né? Fala não para coisas pequenas e vai falando depois para as coisas grandes. Óbvio que o que é importante, você tem que ter aquela clareza da prioridade lá no começo, né? É muito legal isso, né, Wallace? Assim, eu lembro muito claramente do nosso processo, quando nós fizemos o projeto lá de desenvolvimento de líderes. E uma coisa, pessoal, talvez, na nossa mentoria no Líder 5.0, nós ajudamos o líder, primeiro, a identificar qual é o sabotador que está por trás disso. Na maioria das vezes, o líder que tem essa dificuldade, existe um sabotador prestativo, agradador, que ele quer agradar as pessoas. Mas, às vezes, não é esse só o problema. Às vezes é isso que o Wallison falou, é querer tanta coisa ao mesmo tempo e não ter definido uma clareza do que é prioritário. Então, se você tem um sabotador prestativo, chega
chega a ser assim engraçado para não chorar, né? Vamos rir para não chorar. Mas você tá lá atolado de coisas e aí vem alguém e te pede mais alguma coisa. E aí você acaba não tendo clareza que você não pode ir para casa sem terminar aquele projeto, sem terminar aquela tarefa, você aceita aquele pedido, muitas vezes, do seu colega, que era a responsabilidade dele estar fazendo aquilo, mas você está assumindo que você gosta de agradar as pessoas. E você não tem clareza que você definiu para você que você não podia ir para casa sem terminar aquela atividade. Por exemplo, eu trabalhei com vários gestores comerciais de bancos, né? E aí, às vezes, o gestor comercial tem lá, prospectar a carteira de título de capitalização do consórcio aqui que eu preciso vender título de capitalização. E aí, aquilo ali seria a prioridade do dia. Só que aí o colega, faz isso aqui para mim, olha esse contrato para mim, lança isso aqui para mim no sistema, faz isso aqui para mim não sei o quê. E aí, porque ele não definiu aquela prioridade, que ele não pode ir para casa sem terminar de prospectar aquela carteira, ele vai fazendo para todo mundo. Chega no final do dia, ele está cansado, está extremamente, né, sobrecarregado, se sentindo sobrecarregado, e ele olha para a agenda dele e não concluiu o que era prioritário para ele. Porque ele não definiu que aquilo era prioridade. Então, o que o Alisson falou, né? Falar não com qualidade, ó, eu não posso agora, mas serve daqui 2 dias? Hoje eu tenho essa carteira para terminar, eu posso te ajudar com isso depois de amanhã? Então, é o não hoje, mas o talvez sim no futuro. Né? Então, isso funciona muito bem, pessoal. Então, é muito importante que você faça o cadastro no link da bio, entre lá no grupo do Telegram, porque eu vou colocando tudo, o resumo do que a gente está falando aqui, essas dicas, né, o resumo da live, você vai aprender as técnicas. Por exemplo, no treinamento de terça-feira, você vai aprender o passo a passo para você aumentar a produtividade do time, e na mentoria você aprende em detalhes, como mapear o seu time. Essa ferramenta mapa do engajamento, você aprende ela no detalhe. Como lidar com cada liderado de maneira diferente, como liderar de forma diferente, como desenvolver o meu liderado através de um feedback, como despertar no meu liderado esse comportamento da busca da evolução permanente. Tudo isso a gente trabalha, né, na nossa mentoria. Alisson, antes que a gente finalize aqui, eu vou tirar os comentários. A Elianai está dando uma dica aqui, ó, devolver a pergunta ajuda no não. Devolver a pergunta. Então, o liderado, às vezes, vem perguntar um negócio, você devolve a pergunta. O que você acha que deveria fazer nesse sentido, né? Então, essa é uma técnica que a Elianai aprendeu também e usa muito bem, Elianai, show de bola. Deixa eu só tirar os comentários aqui. Isso. Alisson, eu quero convidar você para a gente fazer o nosso código, né? Todo mundo que participou dos treinamentos do Rodrigo e do Ibralap sabe qual é o código do High or No High. Né? E se você quer descobrir qual é o código, participe dos treinamentos. Para que o pessoal que está acompanhando a gente aqui, a gente quer convidar mais líderes para essa maratona. E o jeito de você ajudar a gente a divulgar é dar um print nessa tela, dá um print, posta no seu stories e marca lá o @rodrigo.cabral, o _Ibralap, marca o Alisson vai recompartilhar, eu vou recompartilhar e assim você vai ajudar a gente. Vamos dar o print então? Hi ou não hi, Alisson? Hi! Ah, legal! Show, pessoal, show de bola, muito bom, muito bom. Então eu vou colocar os comentários aqui de novo, né? Se você tem alguma pergunta aí, pessoal, dá o print, posta no seu stories, né? Fala da Maratona Líder 5.0, se essas lives estão te ajudando e convida os seus amigos líderes para participar aqui com a gente também. Olha, se a gente já está indo para a parte final e eu queria que você falasse do seu ponto de vista, quais são as principais habilidades que um líder precisa ter nesses tempos que nós estamos vivendo, né? Para que as empresas possam valorizar esse líder, os líderes que estão sendo valorizados no mercado, quais são as principais habilidades que um líder precisa ter hoje? Beleza. Bom, vou falar algumas aqui que eu acredito serem muito importantes, né? Eu acho que conhecimento do negócio, né? Saber entender o negócio, né? A gente vê muito líder que é muito bom com pessoas, mas falta entender o negócio em si, os processos e ter uma visão de como cada processo impacta no resultado final, né? Gerenciar os resultados vai muito de conhecer muito bem o negócio e a dinâmica dele. Tá? As metas, né, o direcionamento que precisa ter, onde quer chegar. Né? Comunicação, uma comunicação empática e assertiva é um ponto muito importante. Né? Tudo que a gente falou aqui, falar não é se comunicar, delegar tarefa é se comunicar. Né? Tudo envolve a comunicação, né, o feedback, e tem que ser empática, porque as pessoas só jogam junto com a gente. A live vai cair em 25 segundos.
Ó, outra coisa que é importante, gostar de mudanças, hein? Gostar de mudanças e questionar frequentemente o que é feito. E por último, entusiasmo e alegria no que faz, porque isso aí é muito importante também. Flexibilidade para mudança, adaptabilidade e entusiasmo. E por falar em entusiasmo, muito obrigado a você que esteve aqui. Te encontro amanhã às 9 horas.